Olá, tudo bem? Estamos aí dando início a mais uma aula, falando sobre um assunto de grande relevância, que é a questão do torque e aparafusamento. Então, convidei aí o professor Sérgio, especialista na área, para falar para a gente aí um pouco sobre torque, aparafusamento e uso do torquímetro. Sérgio, seja bem-vindo aí. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje, o professor Wesley me convidou para a gente falar um pouco sobre os torquímetros. Quando é que eu uso um torquímetro? De um modo geral, todo aperto ele tem um torque específico, né? A gente tem uma ideia que quanto mais apertado o parafuso, melhor. Ou seja, quanto mais força eu conseguir colocar, quanto mais torque eu conseguir aplicar com a minha chave, melhor é o aperto do parafuso. O problema é que não necessariamente funciona assim, porque é evidente que um torque deficiente vai causar um problema sério na máquina, ou no caso do veículo pode causar até um acidente, mas um torque também excessivo também pode causar um problema. Esse parafuso ele pode quebrar com o tempo, a máquina ou o equipamento ela pode ficar danificada por causa do torque excessivo também. Então não é interessante, não é legal que seja um torque sem rumo, sem nenhum tipo de controle. Se você vai para uma indústria automobilística, por exemplo, onde eles usam um torque, eles têm um controle extremamente, e aí qualquer montadora, eles têm um controle extremamente rígido em relação ao torque, justamente porque o veículo ele sofre muitas variações de temperatura, vibrações, e isso pode gerar acidentes, como eu já falei. Então, e também em outras partes da indústria também, a questão do controle de torque ela é extremamente importante. Mas como que eu vou controlar o torque de um parafuso, de uma porta? Porque, às vezes, a forma que você aplica o aperto com a chave comum, vou pegar uma chave comum aqui para vocês verem. Se nós pegarmos uma chave comum, por exemplo, e aplicarmos um torque a ela, utilizá-la para aplicar um torque, nós não temos como saber se esse torque ficou adequado ou não. Se ele ficou deficiente ou se ele ficou excessivo. Então, por que uma chave comum? Depende muito da força do operador, depende do comprimento da chave, né? Torque é força vezes distância, o professor Wesley depois vai estar trabalhando com vocês, ou já trabalhou com vocês. Só aproveitando a fala do professor Sérgio, imagine o seguinte: eu, com a minha estrutura, eu aplico um torque. Agora o Sérgio, ele tem um braço mais alongado, tem uma musculatura mais desenvolvida, ele vai aplicar outro torque. A gente não tem um controle absoluto. Por quê? Porque conforme vai mudando a pessoa que está manuseando a chave, muda também o torque. Isso. Então você não vai ter como saber. E outra coisa, às vezes o operador, o montador, a pessoa que está aplicando manutenção em uma determinada máquina, ele está acostumado com um parafuso de um determinado material, ele aplica ali o que ele entende que é o torque, ele vai confundir isso até com a força dele, então ele tem ali na cabeça dele mais ou menos, no corpo dele mais ou menos o que ele vai aplicar. O problema é que você pode ter um parafuso de vários materiais diferentes. O professor Wesley pode até falar melhor sobre os materiais que são fabricados de parafuso. Então, às vezes, um parafuso com um material mais sensível, um material mais frágil, não é a mesma coisa. Então, ele pode, um material que tem o mesmo espaço de rosca, um parafuso, né? Mesmo espaço de rosca, a mesma chave, né? Em milímetros e tudo mais, mas eles podem sofrer torques diferentes devido ao material que é feito de parafuso, né? Isso é de grande relevância, pessoal. Então, essa questão do material do parafuso, a questão que isso também é tudo tabelado, então a questão do torque é tabelado. Então, para controlar isso, precisa de uma ferramenta específica. E é justamente aí que o professor Sérgio vai estar explicando para vocês a questão do uso da ferramenta para fazer o controle do torque. Assim como o professor falou, por exemplo, eu preciso manter uma padronização. Eu tenho aí um operador, um mecânico, ou alguém que está realizando a manutenção que tem 1,90 m, por exemplo. Então ele tem que realizar a manutenção. Mudou o turno, aí a pessoa que vai pegar o turno ali, ela tem 1,50 m. Então quer dizer, o braço é menor, a estrutura física é menor. Eu tenho que garantir que o torque seja o mesmo.
Então, para garantir isso, eu preciso usar uma ferramenta específica para garantir tanto a pessoa de 1,90 m quanto 1,50 m, ela consiga aplicar o mesmo torque. Isso. Então, existem vários tipos de torquímetro. Eu vou mostrar agora de uma forma um pouco mais genérica, todos eles, né, falar o nome de cada um, e depois a gente vai fazer um ensaio aqui de aplicação desses torquímetros, né, para vocês visualizarem melhor como é que cada um deles funciona. Importante que a gente não vai se preocupar agora com o torque específico dos parafusos que nós vamos utilizar, nós vamos preocupar com a ferramenta em si. Né, e aí os torques depois são aplicados muito nos manuais do fabricante. Né, nos catálogos, principalmente manuais até, os manuais do fabricante. É importante pesquisar, você vai trabalhar com uma máquina nova, uma máquina importada, ela precisa de uma determinada manutenção. É muito importante saber qual é o torque específico de cada parafuso. Então, geralmente, de um modo geral até, né, nenhum fabricante faz uma máquina, e até de alto custo, sem que cada parafuso não seja calculado o torque dele. Então tem que ser pesquisado isso. No caso da automotiva, eles vão nos manuais de serviço, manual do fabricante, e aí você vai ver lá a vista explodida das peças com torque, ou às vezes mostrando o procedimento passo a passo de montagem de uma roda, por exemplo, com torque específico. Né? Talvez, antes da gente apresentar o torquímetro aqui, a roda é um exemplo que todo mundo conhece. Se você pegar uma roda de um carro e você furou o pneu, você vai ter que tirar a roda, você vai ver que o cabo do fabricante, o cabo da chave, ele é um cabo mais curto. Porque o fabricante sabe que às vezes a pessoa vai subir em cima da chave para apertar e isso pode danificar o parafuso ou porta. E porque por o fabricante, entende-se que quando for reparado o pneu daquele carro, ou o pneu ou roda daquele carro, quando ela for montada novamente, for removido o pneu de step e for montada a roda de trabalho do veículo, esse torque vai ser aplicado com torquímetro. Então, o certo mesmo é o aperto com torquímetro. Ok? Bom, eu peguei aqui um pouco mais antigo, né? Eu tenho aqui um torquímetro tipo T. Depois eu vou mostrar um pouco mais próximo para vocês, tá? Então eu tenho aqui um torquímetro tipo T, um torquímetro que você vai aplicando, o ponteiro dele vai movimentando. São torquímetros que não têm um custo tão elevado, por isso que se utiliza esse torquímetro. Importante também, né, um parênteses aqui, todos os torquímetros que eu vou aplicar, com exceção daquele último, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, todos os torquímetros aqui vai ter a mesma finalidade. A finalidade de aplicar o torque, e todos eles têm o mesmo princípio de funcionamento. Aliás, o mesmo alvo, o mesmo objetivo, como eu já falei. Porém, eles têm dispositivos diferentes para fazer a mesma coisa. E aí, o que vai modificar cada um deles? Custo, né? O local que vai ser aplicado o torque, o tipo de equipamento que está sendo utilizado, e cada um vai ter uma aplicação diferente de um torquímetro, por exemplo. Tá bom? Então eu tenho aqui, como eu já falei, o torquímetro tipo T. Um também bem interessante é o torquímetro de vareta, né? Tá aqui. É um torquímetro mais antigo, tá, pessoal? Mas é um torquímetro que funciona bem também, né? Tem a sua funcionalidade. Tem sua finalidade, funcionalidade. A pessoa tem uma oficina, de repente a oficina está começando e não tem tanto dinheiro para fazer tanto investimento, não precisa de um torquímetro. Talvez seja uma boa opção. A aquisição de uma ferramenta de baixo custo, porém que vai atender a sua necessidade. Com a mesma finalidade. Com a mesma finalidade. Eu tenho aqui o torquímetro de relógio, né? Esse torquímetro aqui, torquímetro de relógio, também tem a mesma finalidade, porém esse aqui em alguns controles de qualidade ele também é utilizado para fazer controle. Tá? Então ele vai ter um relógio, depois a gente vai mostrar um pouco mais próximo para vocês. Tá? Então eu tenho aqui o de relógio. Aqui. Eu tenho um torquímetro de estalo e eu tenho vários modelos. Tem esse aqui, né? Tenho esse torquímetro aqui, né? Também é um torquímetro de estalo, deixa eu mostrar depois para vocês. Esse aqui, por exemplo, é da mesma linha, da mesma marca e modelo, só muda a faixa de torque que ele trabalha, que é importante dizer também que se vocês pegarem aqui
vocês têm dois torquímetros, né, idênticos, aqui, Gerar um que é mais interessante. dois torquímetros idênticos, né, parece que é pai e filho, só que esse aqui, por exemplo, no sistema já internacional de unidades, ele trabalha com de 50 newtons a 300 newtons. Esse aqui vai de 6 a 20 newtons metro. Observe, pessoal, que quando a gente falou que o torque é igual a força vezes a distância, olha o comprimento do cabo. Ou seja, quem é maior? Quem é maior aplica o torque. Esse aqui vai de 50 a 300 newtons, e esse aqui vai de 6 a 30 newtons. Justamente o que está interferindo? O comprimento. O comprimento do cabo. Quanto maior o cabo, maior o torque aplicado. Qual é melhor? Nenhum é melhor que o outro. Você trabalha numa determinada parte de uma fábrica ou em um determinado ramo de atuação, você trabalha com parafusos menores, que tem um torque mais baixo, você vai utilizar aquele. Aí eu trabalho já algo mais pesado, reparo de máquinas maiores, mas você vai ter que utilizar um desses, ou até maior que esse. Existem outros, a gente não tem aqui, mas existem outros também. Vai depender da necessidade, né? Cada caso. Outra coisa importante, pessoal, o torquímetro, ele é uma ferramenta sensível, que precisa ser calibrado, por exemplo. Existem calibrações, existem ajustes do torquímetro, de tempos em tempos, dependendo do ramo de atuação, das exigências legais, um torquímetro precisa ser até aferido, precisa até ter a sua aferição feita dentro de uma determinada regularidade, dependendo do que vai ser feito. Assim como nós trabalhamos aí com parquímetro, micrômetro, onde faz necessário aferir, né, e de tempos em tempos calibrar o instrumento, e esse instrumento também é um instrumento de precisão. Então todo instrumento de precisão faz necessária a calibração, assim como o professor Sérgio falou. Então é importante, para garantir a qualidade, necessário aferir para garantir a qualidade do trabalho prestado. E, por exemplo, eu aplico aqui um torque de 50 newtons, ok, mas quem me garante mesmo que está sendo aplicado 50 newtons? Então por isso que eu preciso ter esse controle, até por exigências legais, né? Uma coisa muito importante também sobre o torquímetro, já falando sobre isso, é essa questão do cuidado com a ferramenta, do cuidado com o equipamento. Esse tipo de equipamento não é um equipamento que pode, claro, nenhum equipamento pode ficar caindo, né? Mas um achado comum, quando cai, não faz grande diferença, nenhuma diferença, é bem resistente. O torquímetro não. Existem fábricas, por exemplo, que se o operador deixar o torquímetro cair, ele tem que ser mandado para ser ajustado de novo, ser aferido de novo, porque já perdeu a sua regularidade. Claro que em fábricas maiores eles já fazem isso até, dependendo da situação, até dentro da própria fábrica mesmo existem pessoas específicas para isso, com equipamento que vai fazer esse controle. Outra coisa, pessoal, usar o torquímetro para bater em alguma coisa, ou manusear ele de forma muito brusca, também não pode. Outra coisa muito importante, torquímetro não é feito para soltar parafuso. Então isso não pode acontecer. Você apertou o parafuso com o torquímetro, deu estalo bonitinho, aí por algum motivo você tem que remover aquele parafuso, sei lá, deu um problema na braça, tem que tirar a máquina de novo, o torquímetro não é a ferramenta para se soltar. Aí nesse caso, pega-se a ferramenta manual, pega sei lá, um soquete com extensão e um cabo de força e vai fazer essa remoção. Torquímetro não é feito para remover parafuso. Se você remove parafuso com ele, você pode danificar o mecanismo interno dele, tá? Permanentemente, né? Ou de uma forma bem comprometedora ao dispositivo da própria ferramenta, né? Então a gente não pode, em hipótese alguma, soltar parafuso com o torquímetro. Eu pessoalmente não conheço torquímetros que podem soltar parafuso. Existem torquímetros com a chave que você pode mudar a rotação dele, mas não é para soltar o parafuso, é porque para fazer um aperto de rosca invertida, né? Não sei como é que vocês falam, rosca esquerda. Isso. Então a gente vai parar um pouco agora, e aí eu vou mostrar para vocês a aplicação, como é que a gente ajusta o torquímetro para fazer o aperto. Ok, pessoal? Bom, pessoal, voltando aqui na nossa aula sobre torque a parafusamento, mais especificamente nós estamos falando um pouco sobre torquímetros, né? A gente vou fazer um ensaio bem simples aqui para mostrar para vocês. E aí eu peguei esse rolamento, né?
e ele tem um parafuso nesse rolamento aqui, e a gente vai precisar de montar esse parafuso aqui na estrutura, na carcaça do motor. A gente pegou o motor automotivo aqui, porque foi o mais fácil que a gente tinha para fazer essa demonstração, então a gente vai utilizar, né, desse artifício para poder mostrar para vocês essa aplicação. Mas de qualquer forma, se aplica a qualquer máquina, qualquer equipamento que se utilize torquímetros, tá? Primeiramente, eu vou fazer o parafuso pegar com a mão. Uma coisa importante, pessoal, principalmente em locais onde existem pistolas pneumáticas, é muito perigoso aqui, que às vezes a pessoa, ela vem, né, o montador, o operador, ele coloca a pistola pneumática, leva a pistola com o rolamento e puxa a pistola. Só que a pistola ela tem uma capacidade de torque muito grande. Se o parafuso estiver torto, ele vai entrar torto. E aí vai estragar a rosca, vai danificar a rosca. Então é importante fazer o parafuso pegar com a mão, primeiramente, né, enquanto for possível. Claro que isso depende também da linha de produção, o tempo que você tem, né? E aí você vem com a ferramenta manual, você pode usar uma ferramenta manual para dar um aperto inicial no parafuso. Só que aqui mora uma grande questão, um grande problema. Existem pessoas que fazem isso com a ferramenta manual, só que quando ela aperta, ela já dá um torque tão elevado, muito maior do que estava projetado. É importante ressaltar que é mais fácil você dar um overtorque, um torque excessivo, num parafuso que tem um torque mais baixo do que um parafuso com torque mais alto. Um parafuso tem um torque, por exemplo, de 10 Nm, você consegue passar 10 Nm com muita facilidade. Então tem que tomar muito cuidado de só encostar. E aí nós vamos pegar então o torquímetro para poder fazer essa análise, esse torque, a aplicação desse torque. É importante ver o que? Esse torquímetro ele tem aqui o relógio dele, né? Aqui, tá? Olha só, eu vou até mudar de posição, não tem problema, para a gente poder melhorar minha colocação aqui. Então aqui eu tenho, ó, o relógio dele, né? Aqui acho que dá para vocês visualizarem melhor. Aqui ficou legal, tá? Aí eu tenho o torque em libras por polegada, aqui que é o mostrador interno do relógio, e tem o externo que é newtons-metro. Nós não vamos utilizar o libra por polegada, tá? Então nesse caso a gente vai utilizar o newtons-metro mesmo, tá bom? Que é o de cima. E esse torquímetro, o que ele tem? Ele tem um dispositivo bem interessante, que é o quê? Que é bem no centro dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu tenho um arrastozinho, tá vendo essa varetinha, tá? Que eu consigo, por exemplo, colocar no torque que eu quero. Então suponhamos que o fabricante diz que eu tenho que aplicar 10 Nm. Eu venho aqui, vou colocar aqui 10 Nm para vocês. Aqui coloquei ele em 10 Nm, tá? Mas quem faz o movimento dele é essa varetinha aqui, tá? Esse do centro, esse botãozinho pretinho aqui. Olha lá, o movimento ele vai para um lado e vai para o outro. Então eu coloco em 10 Nm esse mostradorzinho, tá aqui, e vou aplicar meu torque. Quando eu aplicar meu torque e chegar naquele local onde eu determinei, deixa eu ajustar melhor a câmera aqui, deixa eu melhorar o foco aqui para vocês. Aí isso, né? Aqui ao vivo, então aí aqui, na medida que eu for apertando o mostrador principal, o ponteiro principal, ele vai girando, e quando chegar aonde eu determinei, né, em 10 newtons, aí eu sei que eu vou ter que parar e o torque já está aplicado. Simples assim. Pessoal, só ressaltando aí a importância de observar a questão de iniciar a questão do aperto. Vocês observaram que o professor ele iniciou, que ele fixou o parafuso com a mão ali, ele iniciou ali os primeiros filetes, entraram ali de forma suave, então ele usou a própria mão ali para iniciar ali a inserção do parafuso.
e depois ele pegou a chave e fez o quê? Deu um pré-aperto. Lembrando que se for um parafuso com um torque mais baixo, é fácil a gente ultrapassar o torque pré-determinado. Então você vai só encostar e depois finalizar ali o torque usando o torquímetro. Isso. Agora eu vou... É importante falar isso porque você pode danificar a rosca e tudo mais. Eu vou utilizar agora o torquímetro de estalo, que é esse aqui, ó. Aí ele tem esse mostradorzinho, deixa eu tentar colocar ele, não ficar de cabeça para baixo, né? Do jeito que fica legal. Aqui ficou show de bola. Aqui, ó, vocês conseguem ver que ele tem um tracinho bem no meio, aqui, ó, né? Bem no meio, onde está o número 6. Tá embaixo, né? Na parte fixa dele. E aí eu tenho um mostradorzinho também no centro, em newtons metros. E aí esse torquímetro tem essa parte interna aqui, ó, que ela fica guardadinha. A gente pensa que é só um acabamento, mas na verdade é um dispositivo dele, onde nós puxamos, então um pouco mais longe, nós puxamos ele e giramos 90 graus. A partir daí, isso aqui vai girar, né? Pode girar isso aqui normalmente, tá? E aí o que vai acontecer? Agora que vocês já viram o dispositivo de girar, né? Não vou precisar ficar mostrando, porque eu acho que não vai dar para enquadrar tudo na tela. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer o ajuste. Então, por exemplo, eu pego aquele dispositivo, tá aqui, ó, deixa eu ver, isso ficou show de bola. Aí eu vou girar aquele dispositivo. E na medida que eu giro aquele dispositivo que eu já mostrei para vocês, olha o que vai acontecendo lá dentro, ó, naquela reguinha lá. Olha lá. Ele vai mudando, olha lá, o torque que eu quero. Tá vendo que estava perto do 6, agora já está perto do 10, ó. É porque às vezes a gente treme aqui, não dá para mostrar assim, né, certinho e tal. Olha lá, aqui deu para ver melhor, até melhor agora, ó. Aqui. Ó, já está 11, tá vendo? 11. Eu vou voltar pro 10, que é o torque que eu quero, para mostrar que eu quero aplicar com vocês. Vou colocar no 10 aqui. Olha lá. Coloquei no 10. Tá? Então, lembrando, ó, eu girei aqui, eu altero a posição da minha reguinha lá. Olha lá, aquela reguinha. Então, eu vou fazer nesse movimento, ó, a reguinha vai modificando. Tá? Vou colocar em 10 newtons, que eu já tinha mostrado para vocês. E nós vamos fazer essa aplicação desse torque. Eu vou soltar novamente o parafuso que a gente tinha apertado, né? Porque a gente vai usar o mesmo parafuso. Tá? Presta aqui. Isso, obrigado, Wesley. Então aqui eu vou soltar normalmente. Ó, soltei, tá? Não quer dizer que esse parafuso tem que ser 10, tá? A gente está pegando aqui um torque mais baixo. Uma coisa importante também quando a gente faz treinamentos e tudo mais, que geralmente a gente nem chega a aplicar o torque específico aqui na escola, porque o desgaste é muito... O parafuso não é feito para ficar apertando e soltando o tempo todo. Ele é feito para você apertar e deixar ele lá, né? E soltar só quando tiver necessidade. Como a gente trabalha numa escola e é muito... coloca, tira, remove. Então, se toda vez a gente aplicar o torque 100% integral que o fabricante determina, logo o equipamento se desgasta, porque é muita... Né, às vezes passa do torque um pouco, às vezes uma coisa nesse sentido. Então, a gente aplica um pouco menos. Mas no dia a dia mesmo, do trabalho, daquela máquina, daquele motor que vai trabalhar mesmo, ele tem que ser aplicado o torque adequado. Aqui é por uma questão de característica do nosso tipo de trabalho, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, normalmente, ó, né? Eu coloquei, foi com a mão mesmo aqui, mas o torque é bem baixo, acho que vai dar certo. Aqui. O que vai acontecer agora? Na hora que eu for apertar, ele vai apertando, eu não preciso ficar olhando para relógio nenhum, eu já fiz o meu ajuste já pré-estabelecido e vou apertando, ó. O torquinho deu um estalo, ó. Escutaram o estalo? Ó, vou voltar um pouquinho, ó. Estalou. Voltar um pouquinho, deu. Se vocês perceberem, ó, ele está lá. Quando ele estala, ele dá um deslocamento de em torno de 6 graus. Isso aqui já está dizendo para vocês o quê? Que tem que parar. É evidente que se eu continuar apertando, vai. Porque vai, aí só que nesse caso vai virar uma ferramenta manual. E
eu tenho um problema no torquímetro, eu vou danificar meu torquímetro, vou estragar meu torquímetro. Então, o que é o certo aqui? O certo é, veio, apertou, pronto, parou, chega, não força mais. Existe uma questão muito interessante que trabalha com o torquímetro, que é o seguinte, ele aperta com o torquímetro, mas ele vai ficar com aquela sensação que parece que o parafuso não está apertado, o parafuso ou porca que seja, parece que não está apertado, porque ele é meio estranho para ele, que como ele está acostumado com a ferramenta manual, ele parece que ficou meio, esse negócio vai soltar. Mas se o fabricante determinou um torque para um determinado parafuso ou porca, pode confiar que vai ser aquele mesmo, né? Só uma dúvida, professor Sérgio, que vai recorrer aí, que os alunos geralmente vão ter, é quantos estalos deve acontecer para que eu tenha certeza que eu não danifico o equipamento? Tá. O que acontece? O que os fabricantes, vou soltar o parafuso aqui, o que os fabricantes de torquímetro, eles recomendam? Você está apertando o parafuso, ó, deu estalo, para, e não dá outro. Eu dei alguns aqui porque a gente está numa demonstração, só para vocês entenderem. Mas eu não posso ficar dando estalos sucessivos. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou dar uma demonstração aqui, mas como a gente está fazendo aqui controlado, eu vou fazer para vocês. Tem gente que faz isso aqui, ó. Para meio que garantir que está apertado. Isso não precisa ser feito, não é necessário ser feito. Aliás, você está até desgastando o equipamento sem necessidade. É um estalo e ponto final. Tá? Outra coisa importante, o professor Wesley tinha falado no começo, a questão da ferramenta manual, do aperto inicial. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do que não pode ser feito. Ó. Tá solto, né? Aqui dá para, deixa eu ver aqui, ó. Dá para ver que tá solto, né? Eu vou apertar novamente. Tá? Ó, eu vou apertar, apertei, e agora eu vou vir com o torquímetro. Olha o que vai acontecer. Ó, percebam que o parafuso não movimentou. O que isso significa? Que o parafuso já está apertado acima do torque especificado e eu fiz esse aperto com a ferramenta manual. Então, quando você usa uma ferramenta manual para chegar a um aperto, ou em alguns casos, fábricas, por exemplo, que eles usam uma pistola pneumática controlada, que tem um torque mais baixo, qual que é a lógica? Você pode usar a ferramenta manual, encostou. Como é que eu sei que com a ferramenta manual eu não apliquei o torque, eu não excedi o torque específico? Quando você coloca o torquímetro com o torque ajustado, que você começa a apertar, você percebe que o parafuso movimenta. Aí você sabe que o torque não foi excedido. Aí sim, está tudo ok, tudo tranquilo, é só aplicar o torque e tudo bem. Mas o parafuso, quando você vai terminar o torque, ele é para ser movimentado, parafuso ou porca, ele tem que se movimentar. Se ele não se movimentar, tem alguma coisa errada. Não é isso? Bom, uma coisa interessante também que eu estava falando um pouco antes, que eu falei, às vezes eu aperto com o torquímetro, parece que o parafuso está meio solto, né? Não é igual eu apertar com a chave, mas, gente, se vocês pegarem essa chave aqui, olha o comprimento da alavanca de um para o comprimento da alavanca do outro, olha a diferença. Então é evidente que você vai fazer menos esforço, porque o torquímetro é longo. Então, nesse caso, é importante observar o torque e confiar no torquímetro mesmo, não precisa desconfiar do torquímetro. Ele está feito para isso, é claro. Se ele estiver calibrado, estiver ajustado, e você tem certeza, tem o manual do fabricante que determinou um torque específico, então pode confiar nesse torquímetro que vai dar certo, que vai funcionar. Isso. Bom, só para finalizar também, tem o torquímetro aqui, esse aqui de vareto, varão, né? Eu não vou utilizar ele agora, mas dá para vocês visualizarem, só para vocês conhecerem aqui, ó. Ele tem um mostrador, esse torquímetro, no caso aqui em libras pé, e em quilograma força-metro, aqui, ó. Quilograma força-metro, cadê? Opa! Quilograma força-metro, tá meio apagado aqui, ó. Quilograma força-metro, ó, agora deu legal aqui, bem tá meu dedo, tá? E em cima libras-pé. E aí, esse aqui você vai apertando o torque, né? Vai apertando, o varãozinho vai deslocando. Quando ele chega no torque que você quer, você tem que parar.
Ah, eu quero 40 newtons. A hora que você chega em 40 newtons, você para. Ele não vai dar estalo, não vai fazer nada. Ele simplesmente vai aparecer no displayzinho dele aqui, o torque específico, e não tem mais, e é ponto final. Né? Ele só funciona como mostrador, na realidade, né? Ele é um mostrador. Para te orientar para garantir que você está aplicando aquele torque específico, diferente de outros torquímetros, onde você consegue ajustar o torque. Sim. Agora, eu não estou com ele aqui agora, mas existem torquímetros também, né? Deixa eu até, vou voltar a câmera aqui, para a gente poder fazer isso de uma forma assim, mais, vocês nos vendo, né? Que eu já mostrei o parafuso aqui e tudo mais. O que acontece, pessoal? Eu vou passar para vocês, né? Uma coisa bem bacana. Deixa eu ver aqui, o professor Wesley vai estar aparecendo aí, né? Isso. Então, o que acontece? O controle, ele é muito importante, né? Existem torquímetros de relógio, por exemplo, que eles têm bip. Então, você tem uma bateria, você trabalha num local com muito ruído, é uma fábrica, por exemplo. Então, existem operadores que trabalham até com fone de ouvido e você vai ajustando o torque aqui e vai dando bip no ouvido para o operador saber que está fazendo aquele torque adequado, né? Controle, uma coisa muito importante. Quando você vai aplicar um parafuso, vai apertar um parafuso, não basta ter apenas o torquímetro. Agora eu tenho o torquímetro, minha vida está salva em relação ao aperto. É preciso observar condições do parafuso, né? Eu acho que o professor Wes também depois vai falar um pouco sobre isso. Condição do parafuso, já falou também, né? Condição do parafuso, condição da rosca, se está tudo certinho, tudo bonitinho. Porque só o fato de você apertar com o torquímetro também não garante que vai estar bem apertado. O professor Wes depois vai explicar por quê, né? E aí, eu acho que um pouco é isso que a gente queria mostrar para vocês, né? Fizemos a demonstração dos torquímetros principais. E, lembrei um detalhe que eu estava esquecendo. Existem alguns torquímetros de estalo, né? Eu estava comentando com o professor Wes aqui antes da gravação. Existem torquímetros de estalo, alguns, que não tem essa reguinha e o marcador para o operador ou o montador ajustar o torque que ele quer. O torquímetro, isso aqui já é fechado, não tem esse display. Esse aqui tem uma tampa e só pessoas específicas que vai soltar, que tem a ferramenta para soltar e ajustar o torquímetro. São torquímetros de fábricas, por exemplo. Então aí eles determinam que determinada posição, estação ou determinado local da fábrica, o montador ele vai montar um parafuso de uma máquina com 20 Nm. E eles sabem que isso não pode acontecer, não pode passar e nem faltar. Então eles ajustam o torquímetro com 20 Nm, entrega para ele e ele vai ficar trabalhando. E de tempos em tempos eles vão conferindo. O operador ele não vai ter acesso à regulagem para evitar algum acidente. A pessoa encosta no ajustador aqui sem querer e desregula. Então, para ele garantir que vai ser só aquele torque, aí você tem esse tipo de torquímetro também. Que é diferente do torquímetro do dia a dia. Você não tem como ter um torquímetro para cada parafuso, cada torque. Um torquímetro para 20, um torquímetro para 15, não tem como. Então, aí nesse caso a gente utiliza. Professor Sérgio, queria te agradecer aí por participar da aula aí. Bom, muito obrigado por esclarecer as dúvidas referente a aperto, a parafuso. E aí, pessoal, aí nas próximas aulas a gente vai estar abordando mais esse assunto, tá bom? Agradeço aí a todos aí por participar da aula, tá bom? E tendo perguntas aí, a gente vai estar apto aí posteriormente respondendo as perguntas de vocês. Obrigado, pessoal, e até mais. Até a próxima.